Muito bem, voltamos com o programa Pingo dos Is da TV Litoral Panorama. Estamos falando aí sobre essa questão da mídia nacional, estadual e local, questão do poder que a Poderosa tinha e não tem mais, que se provou nessa paralisação aqui dos caminhoneiros. E eu estou aqui com o professor Eduardo Guerini, também o professor professor Ricardo Boff, para falar sobre esse assunto. Nós falamos sobre esse poderio da Globo, a gente fala da Rede Globo, e já não tem mais toda aquela manipulação. Redes sociais e também outras TVs, né, como a gente tem aí nossa TV Cultura, através do Jornal da Cultura, com os comentaristas, que não tem medo de falar, como nós estamos falando aqui, não tem medo de falar. A gente fica preso àquela coisa nacional da Rede Globo, mas enquanto nos nossos telejornais aqui da TV Cultura, que retransmitimos à noite, os comentaristas, eles falam abertamente, sem chapa branca, como o senhor falou recentemente. Isso é também uma demonstração, né? E com fundamento. Isso, com provas, né, professor? Antes de entrar nessa questão, dá para dizer o seguinte: o jornalismo com algum grau de autonomia, com o jornalista ou comentarista falando aquilo que ele quiser, ele está na mídia independente, está nas TVs locais menores com grau de independência, como é o caso da TV Panorama, mas ele não está na grande mídia, porque a grande mídia ela é empresarial. E aí o professor Guerini deu a chave. O sistema financeiro internacional, que hoje comanda a economia mundial, e brasileira não seria diferente, grupos como a Reuters, como a Globo, o New York Times, etc., eles são hiperconcentrados na mão do grande capital. E a Globo News responde a isso, que ou é proprietário ou é anunciante. Então assiste a Globo News e entre um comentário do Camarote e outro da Miriam Leitão, você vai ver quem que anuncia. Grupos financeiros que vendem produtos financeiros. Os bancos, né? Basicamente os bancos. Então esses caras não vão falar numa reforma tributária que tribute a circulação financeira, essas trocas financeiras, essas negociações, porque não vão falar contra os próprios interesses. Eles não vão falar que 40 e tanto % do que o Brasil arrecada vai para o pagamento e rolagem da dívida, porque isso é falar contra eles mesmos. Sim. Então eles não têm liberdade de falar disso. Então o que eles vão fazer? Eles vão atacar todo e qualquer subsídio ou política estatal, que seja social ou que seja para setores econômicos, como o subsídio aos combustíveis, uma política de preços que reduza com interferência do Estado o preço do diesel, isso eles vão atacar, mas eles não vão atacar a bolsa banqueiro, que é aquilo que sustenta tanto eles mesmos quanto os seus anunciantes. Partimos desse princípio. Como as pessoas não são tolas eternamente, elas começam a perceber, peraí, tem alguma desconexão entre o que eles estão falando e a realidade. Aí é que surgem as redes sociais, a mídia independente. Isso é bom? Por um lado, sim, porque abre todo um canal de comunicação que foge dos monopólios das Globo da vida. Sim. Mas isso também vem com o outro lado. Primeiro, às vezes não tem filtro, é fake news, é grupos semi-criminosos como o Movimento Brasil Livre, MBL, que é especialista em lançar fake news. Se tiver alguém aí que segue esse movimento, repense os teus conceitos, porque você está entrando num grupo especialista em fake news. Então, entra o bom e entra o ruim, porque é um meio descontrolado, é um meio anárquico no mau sentido. E não tem como você falou, o filtro. Não tem um filtro, que até a Globo News, com todos os seus interesses financeiros expostos ali, desnudos ali, tem algum filtro mínimo, sim, certo? Então tem que seguir um padrão também, ela tem um padrão de qualidade, tem um certo porque senão padrão. Ela vai perdendo aquilo que é a sua ideia de neutralidade. Falsa, mas pelo menos tem um padrão mínimo. E como a gente traz na questão das mídias sociais também, os comentaristas, nós até falamos aí, o senhor falou da Globo News, mas nós temos na cultura aqui Karnal, Pondé, o Vila, o Cortella, que através das redes sociais também pessoas que não conheciam, porque não tinham o costume de acompanhar, estão abrindo os olhos, porque eles são pessoas que trazem também a realidade em si, penso eu, né, professor? Com toda certeza, eu acho que as redes sociais elas não podem ser esquecidas. Aliás, um governo que admitiu que perdeu para o WhatsApp, significa que ele perdeu para as redes sociais. É um governo muito débil. Eu diria o seguinte, ou eles têm um problema de informação institucional, o pessoal lá do gabinete da inteligência não está vendo o que está acontecendo, porque eu, pela manhã, acompanha e diz, a greve não acabou, continua. Então, assim, faltam a história da previsibilidade, da segurança. Mas a rede social também é rede de espontaneísmo. É o sujeito que não precisa passar por um filtro, precisa passar por uma programação, passar por uma série de edições. Aquela responsabilidade também, ele não tem. É livre, né? Ele está sem pauta, anarquicamente, falando sobre tudo, mesmo que não tenha fundamento.
Mas isso é interessante porque nós estamos dando voz para uma população que nunca teve voz no sistema partidário, na mídia, na grande mídia, e nunca teve voz na própria sociedade. Então, nós vamos ter aberrações durante muito tempo, nós vamos ter notícias falsas, mesmo nós, às vezes, caímos nisso, porque nós trocamos informações e, às vezes, não filtramos. Então, vamos chegar a uma conclusão, ninguém é perfeito. Sim. Todo mundo tem que assumir a sua capacidade. E eu acho que essa ideia de agora vai ter uma agência de checagem das fake news é mais uma censura dentro da lógica de dizer a rede social, o Facebook vai agora monitorar. Nós já somos monitorados. Mas eu digo o seguinte, anarquia, liberdade de expressão, ela vai ter polarizações, ou seja, extremidades, e nós vamos buscando alternativas. Mesmo o discurso radical, às vezes, ele sucumbe. Então, essas nuances de interpretação, essa capacidade de entender a realidade exige um certo aprimoramento, um certo fundamento. Mas aí vem a questão básica. O brasileiro lê pouco, o brasileiro lê mal, o brasileiro ele está pagando o preço de uma educação que foi deixada no limbo. Aí eu faço uma seguinte constatação, quando os brasileiros apoiam, 87% apoiam uma paralisação dos caminhoneiros e não querem pagar conta, é porque eles não querem se responsabilizar. Eles não querem, eles querem apoiar, mas não querem se responsabilizar. É o mesmo brasileiro que corre quando vê uma notícia que o posto está recebendo gasolina, é o mesmo que compra 100 pães, embora coma só 4, e é o mesmo que estoca alimentos. Mas quando são os professores fazendo greve, o que acontece? São os vagabundos, os vadios. Aí vem a questão, se afetar o meu dia a dia, o meu cotidiano, aí é outra história. Eu sou a favor até que não interfira. Tanto que a mídia ela vai sofrendo modulações de acordo com a realidade. Eu diria o seguinte, muitas vezes, até nas rádios locais, nos jornais locais tem censura. Eu já sofri isso aqui, acolá. A própria rede regional, que é as redes regionais, nós temos aí 3 grandes redes. Sim. As redes regionais não colocam analistas, comentaristas políticos, cientistas políticos, sociólogos, historiadores. Quem é que eles estão colocando? Os jornalistas para fazer esse comentário. Vou dar um exemplo bem hipotético. Hoje pela manhã, eu acordo cedo, começo a ver jornais, etc. Hoje pela manhã, na NSC, os 3 apresentadores estavam tentando explicar a greve dos caminhoneiros a partir das suas percepções. E aí começaram a regurgitar a ideia de que agora é uma coisa criminosa, agora nós temos prejuízos, mas a quem ele serve? Então nós temos que tomar uma dose de purgante para ver jornalista querendo se arvorar. O jornalista tem a sua função. Seria mais ou menos como eu assumisse o papel de apresentação sem ter uma formação para tal. Então, assim, serve aquele ditado popular, cada macaco no seu galho. O jornalista está assumindo o papel de comentarista de realidade e ele virou um comentarista de variedades. Então, tu pega um jornalista que é apresentador, que é comentarista, que é radialista, que demonstra a precarização dos meios de comunicação. Pega, por exemplo, um Gerson Camarote que fica lá o tempo todo fazendo aquela descrição dos bastidores do poder como se aquilo fosse poder. Aquilo não é poder. Nós temos que analisar de forma como os grupos de interesse moldam o poder. Por isso a intenção também nesse nosso programa Pingo nos Is é isso, né? É trazer professores, trazerem cientistas, antropólogos e professores ligados à área que nós vamos tratar cada assunto, como já trouxemos diversos aqui nesse programa, justamente para isso, para trazer o embasamento da escola, da faculdade, né? A didática. Isso é o objetivo do programa, por isso que a gente está falando sobre sempre assuntos referentes, diferentes e da atualidade. Isso que é importante, né? E, Carlos, antes de passar para o professor Ricardo, só para sinalizar, teve um empresário que disse que na faculdade 90% são comunistas. Ele nunca entrou na faculdade, porque a maior parte das faculdades no Brasil são privadas. Sim. Ou seja, orientados para o mercado. Eu posso pegar uma carona para o professor Perini? Eu já fiz menção a essa fala no último programa, parece que está repercutindo. Olha, lá no curso que nós lecionamos, tem comunista, tem capitalista, tem social-democrata, keynesiano,
tem anarquista, tem anarcocapitalista, tem humanista, tem ecologista, feminista, tem de tudo. Tem até quem nem sabe o que está fazendo. Tem Marcílio Dias e tem Almirante Barroso. Sim. Agora, depois de passar por todos esses livros, só uma coisa a pessoa não vai ser, ignorante, como é que ela fala. Então o que nós precisamos é ampliar nossas ferramentas de análise para não viver na Guerra Fria 880 coxinha mortadela. O mundo é mais complexo que isso. E é importante esse debate, né, professor? Porque aí, como a gente sempre fala, aí bota todo mundo numa vala comum. Bota todo mundo na vala comum. Essa ideia de generalização, as redes sociais, elas generalizam muito. Muitas vezes os colegas dizem, eu estou saindo da rede social porque a rede social é o meio, não é o fim. Eu não sairei da rede social, não dá para sair porque nós temos que nos comunicar com o mundo. Agora, mais do que isso, nós temos que tomar um cuidado porque em determinados momentos alguns indivíduos na rede social, eles inflam e levam a uma condição de não explicar a realidade, não compreender a realidade, contextualizando, descrevendo, porque eles também são movidos por sentimentos. Justamente. Não, e complementando, a rede social, outro perigo dela, que ninguém seja ingênuo. Quem comanda as redes sociais, Facebook e Google, são os Estados Unidos. Sim. Eles, se um de nós vira diplomata, ou um grande empresário, ou entra no lugar do Pedro Parente, que qualquer um de nós seria mais competente do que ele na política de preços, eles sabem nossas preferências políticas, os nossos costumes, a nossa vida sexual, se a gente deixar coisas expostas na internet. Então, muito cuidado, porque nós somos monitorados pelas grandes empresas e pelos governos centrais. Rússia faz a mesma coisa, na medida do possível, a União Europeia. Interfere inclusive em eleições. Interfere em eleições. Quando grampearam o telefone da Dilma, não era para aprender a fazer discurso com ela, né? Sim. Era para saber o que uma chefe de Estado de um dos países mais importantes do mundo estava fazendo. Então, muito cuidado que a gente posta e porque tem um algoritmo aí, né? Isso. Tu sabe que na rede de preferência começa a cair uma série de propagandas que não veio não cai do céu. Não cai do Ou seja, isso é uma análise o chamado tráfico. Assim é a informação, tem que tomar cuidado, porque se tem preferências, vão aparecer. Com certeza. Bom, estamos chegando ao final do programa Pingo nos Is dessa semana. Agradecer ao professor Eduardo Guerini mais uma vez, professor Ricardo Boff também, obrigado pela participação. Tivemos aí 2 programas seguidos, até para a gente dar continuidade, né, sobre o inicial que foi no programa passado, intervenção militar e ditadura, e hoje também essa interferência da mídia, algumas críticas das redes sociais aí, o poder que ela está tendo para desbancar aí grandes pensadores, digamos assim, da política e da economia. A gente volta no próximo programa. Abraço a todos, tchau!